A proposta de reforma tributária está prestes a ser votada na Câmara dos Deputados. De um lado estão economistas, entre ex-ministros, ex-presidentes do Banco Central e pesquisadores que assinaram um manifesto em defesa da proposta de emenda à Constituição 45 de 2019. De outro está o agronegócio, setor preocupado com as incertezas do texto. E para tratar deste tema, eu vou receber agora, nos nossos estúdios aqui, o comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde, e o coordenador do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira, Marcelo Guaritá. Boa tarde, Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila, muito obrigado. É um prazer falar com os amigos do Canal Rural. Boa tarde, Daúde. Boa tarde, Marcelo. Isso. Prazer estar aqui com você. Marcelo, eu vou começar contigo, porque quais são as principais preocupações do agronegócio quanto à reforma tributária? A gente queria te ouvir. Bom, Priscila, são muitas as preocupações do setor, mas eu gostaria de resumir em pelo menos 4 grandes preocupações. O primeiro é o aumento de carga. O setor não tem dúvidas que esse projeto que está colocado em votação vai trazer um aumento de carga substancial para o setor do agronegócio. O segundo é a complexidade. Está se alardeando uma simplificação, mas não é isso que o texto traz. Para se ter uma ideia, durante o período de transição, vamos ter 8 tributos, os 5 antigos, mais 3 novos. Então, o produtor vai ter que trabalhar com 8 tributos. Além disso, os estados e os municípios vão perder autonomia. Então, o produtor que hoje, na ponta, trabalha com prefeito, trabalha com governador, eles perderão a autonomia. O produtor não vai ter mais como pedir ao governador, ao prefeito, para atender as suas demandas, porque eles perderão autonomia e perderão recursos. Vai ficar num conselho confederativo. Vai ter uma centralização de recursos, isso preocupa muito. E, por fim, uma insegurança jurídica. Essa reforma tributária dá um salto no escuro. E eu não tenho dúvidas, teremos um aumento de insegurança jurídica e um novo contencioso. Novas demandas, novos processos, realmente uma batalha nova que se está a inaugurar com essa reforma tributária colocada em votação, pelo que diz o presidente da Câmara, amanhã. E, Daúde, muito se fala, que o formato de cobrança atual não é eficiente e causa um certo descontrole dos benefícios fiscais. Mas é importante destacar que o agronegócio, ele paga, sim, os impostos, não é? Sim, há uma grande preocupação, Priscila, exatamente aí, eu não diria que é tanto com o agronegócio, mas sim com a população mais pobre, que hoje não paga imposto na cesta básica. Que se você tiver este modelo que está sendo proposto, o que vai acontecer? Você vai ter uma oneração da cesta básica e vai, evidentemente, prejudicar aqueles que mais precisam. O entendimento do Bernardo Api, que é o gestor dessa emenda, dessa proposta, ele coloca a seguinte posição: olha, os supermercados vão ter redução de tributação em outras áreas e, com isso, eles vão poder equalizar mais o preço da cesta básica. Agora, eu não acredito muito nisso, meu Marcelo, é uma das coisas que eu queria te perguntar, se o supermercado vai fazer isso, né? Mas também a gente sabe que o Lupion está fazendo um entendimento com o Lira no sentido de modificar essa tributação. Então, isso vai ser muito positivo, para o agronegócio, caso isso venha a acontecer. E o outro ponto que eu gostaria de colocar sobre essa questão confederativa, hoje o Tarcísio e o Haddad acertaram que a tributação do Estado, o ICMS, dos municípios, o ISS, ficarão a cargo dos estados e do município. Aí tiraria essa preocupação que você coloca. O que você acha disso, Marcelo? Desculpa. Imagina. Daúde, na verdade, a gente tem um problema de conhecimento do texto. Isso já é um problema grande, porque a gente trabalha sob hipótese. Existe um texto preliminar, mas se tem notícia que estão sendo negociadas modificações, mas ninguém conhece essas modificações. Então, uma reforma estruturante, que se vai votar um texto que vai ser conhecido no dia de votação, no mínimo, é uma irresponsabilidade. O governador Tarcísio vinha defendendo uma
uma clearance, então seria uma câmara de compensação. E no final o Estado receberia aquilo no final e sobraria líquido. Você tem uma notícia hoje que haveria supostamente um entendimento entre ele e o ministro da Fazenda sobre como essa compensação ia se dar. Mas isso não está posto. A gente não tem um texto sobre o qual a gente possa criticar. Então, essa reforma está sendo feita às escuras. A verdade é essa. Se você não tem um texto sobre o qual você possa estudar, criticar e levar ao conhecimento da sociedade, isso tudo é hipótese. As emendas estão sendo discutidas isoladamente. Então, se chama um setor, conversas lá com o setor, um certo deputado, conta-se os votos, aí vota ou não vota. Isso tudo é para que se consiga aprovar às pressas, no escuro, para que a sociedade não conheça o texto. Além disso, está tudo, ou boa parte, delegado para a lei complementar. Por que isso? Existe uma artimanha nessa história. Porque o quórum da PEC é um quórum maior, de 308 deputados, e o de lei complementar é um quórum. Questões do agro, que se diz que terá um tratamento diferenciado, muita coisa ali não está garantida. Está delegada para a lei complementar. Poderá reduzir a alíquota para 50%, mas não está garantido. Poderá. O insumo será de 50%, mas não está matéria-prima. Será o insumo da lei 10.9.225. Mas se a lei cair, como é que vai ficar? Então, você tem uma série de artimanhas que você consegue trabalhar com texto. Mas se a gente não conhece o texto e os deputados vão votar um texto que eles não conhecem, de novo, é um absurdo uma reforma estruturante você votar sem conhecer o texto. E é isso que está acontecendo. Existe um atropelo, existe um tratoraço para que o governo consiga votar essa reforma e assim feche as contas por arcabouço fiscal e se coloque em marcha um plano de arrecadação. O agro está sendo chamado a pagar essa conta. A gente tem que colocar as coisas como elas são. O agro, assim como o setor de serviço, está sendo chamado a pagar essa conta. A bancada ruralista é muito forte, o deputado Lupion tem liderado esse processo, tem tentado mitigar os efeitos sobre o setor. Ele tem trabalhado para mitigar o dano. Mas eu não tenho dúvida que essa reforma ela começou ruim e ela vai terminar ruim para o setor. Ela vai ter uma alíquota diferenciada para o setor, mas é pior do que está hoje. É pior do que está hoje. Ela é reduzida em relação à alíquota geral, mas ela está hoje. Então, essas questões, mesmo a cesta básica, vamos tirar a tributação da cesta básica, mas vamos tirar em relação ao que é a cesta básica. Vai ser reduzida a cesta básica do que ela tem hoje. Tem um estudo do supermercado dizendo que esse aumento de carga da cesta básica, se ficar o texto como ele está hoje, ele pode chegar a 60%. Isso, Daúde, não é só aumento de alimento, é inflação, é perda de emprego. E temos que colocar um dado muito claro, né? O tratamento do agro, ele é assim porque segurança alimentar é soberania de um povo, é dignidade de valor humano. E os nossos concorrentes são mundiais. O mundo inteiro tributa o agro de maneira diferenciada. É um aspecto prático. Se aumentar a tributação no agro, vai perder emprego, vai aumentar a inflação e nós vamos perder mercado. Nós não estamos competindo internamente. Nós estamos competindo com o mundo. E o mundo tributa o agro diferenciado. É um aspecto prático, não é ideológico. Daúde, a gente pega aqui, né, a fala do Guaritá, trabalhar em cima de... um especialista. Sim, falou muito bem. Ele conhece profundamente falou muito bem. o assunto. Trabalhar em cima de hipóteses, né, deixa todo mundo inseguro, né, aquela história, a alíquota em cima do quê, exatamente onde, não está claro, né, Daúde? Posso provocá-lo? Vai, em frente. Marcelo, é o seguinte, o governo federal está oferecendo apenas 25% dos seus tributos nessa reforma. 75%, que é o imposto de renda, não entra na reforma. Como é que você vê isso? Vai ficar, né, Daúde, com um segundo momento. Agora, o Estado e os municípios entram com 80% da sua arrecadação e a União com 25%. Você acha que isso é desproporcional? É desproporcional. E o Conselho vai ser predominante pelo governo federal.
Então, de novo, essa questão do Pacto Federativo, ela é árida para o consumidor, mas ela tem uma estratégia ali de centralização de recursos. Quem predomina no Conselho Confederativo é o governo federal, que nos últimos anos, todos estudam que já tem uma centralização de recursos no governo federal. Essa centralização está aumentando com esse conselho. Então, pegando o seu gancho, o governo federal está dando pouco e está aumentando o poder sobre a centralização de recursos. Vai ser uma romaria de governador e prefeito pedindo repasse de recursos. Governador e prefeito vai virar coordenador de despesa. Não vai adiantar bater na porta de prefeito e de governador pedindo melhoria, porque eles não vão ter de onde tirar. Se não chegar o recurso, se o governador tiver bem com o conselho, chega dinheiro. Se não tiver, não chega. Saúde é desprezo. Essa histórica. Basta uma liminar do judiciário hoje por um assunto, não tem recurso, que não vai chegar o crédito. Essa reforma toda é baseada em crédito e débito. Basta uma decisão do ministro do Supremo monocrático dizendo, não tem dinheiro para a saúde, que o crédito não chega para o produtor. E acabou essa reforma. Ela é baseada no modelo de crédito e débito que tem que ser repassado por um conselho confederativo. Basta a decisão de um juiz entender, não chegou determinado recurso na ponta. E o conselho não repassa o recurso e toda a espinha dorsal do modelo acabou. Olha, em resumo, né, Guarital, é um assunto que daria para mais de um programa, né? A reformulação do modelo de tributação aqui do país é um assunto árido. Infelizmente, nosso tempo aqui já está acabando, mas eu quero agradecer muito aqui sua participação, aqui todos os seus esclarecimentos, os pontos que você colocou de atenção aqui para o produtor rural, né, Daúde? E agradecer também você aqui a esse debate aqui. Obrigado, Priscila, obrigado, Marcelo. Acho que foi muito esclarecedor esse posicionamento de uma pessoa, de um especialista que conhece esse assunto profundamente e que deve, evidentemente, ser levado em consideração. Pelo que eu senti, Priscila, não sei não se o milagre vai acontecer em votar essa reforma essa semana. Guaritá, obrigada, viu? Até uma próxima. Vamos voltar a falar. Imagina, eu agradeço muito o convite e fico feliz que isso está em pauta, em discussão e que a gente está levando luz para o produtor, e realmente é um assunto que muito preocupa. Sempre, obrigada.